Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Como é bom estar na casa do papai, né? Eu gostaria de pedir a vocês que vocês possam abrir a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. Amém? Amém? É só esse versículo mesmo. Ó. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outros tipos de Bíblia está: as más companhias corrompem os bons costumes. E esse versículo, essa semana, pegou muito, muito forte comigo. Com antigos hábitos que hoje a gente não vê mais. E isso me fez refletir demais. Essa semana, nós fomos levar os nossos filhos para conhecer uma aula de karatê. Chegando lá, o professor fez todo mundo ficar em silêncio e olhou aquela sala cheia, uma sala cheia. E aí ele falou assim: não, gente, eu tenho uma boa criação e na criação que foi dada a mim, mulheres ficam sentadas, as avós ficam sentadas, crianças sentam no chão e os homens ficam de pé. E naquela sala cheia estavam pais e mães de pé e crianças sentadas. E aquilo me deixou assim, quando ele falou, eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei: meu Deus, aonde se perdeu bons costumes? Aonde a gente aprendeu que criança senta e o mais velho fica de pé? Aonde que a gente aprendeu que quando chega perante alguém mais velho, a gente não pede bênção, a gente não dá uma reverência, a gente não dá licença, não dá um espaço para sentar? Aonde? Aonde se perdeu esses bons costumes? E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu podia culpar os meus filhos, porque os meus filhos também estavam sentados e eu estava de pé. Eu podia culpar os meus filhos? Podia. Mas naquele momento eu fiquei pensando, a culpa não era deles. Eu deixei normal aquilo que não tem que ser normal. Eu banalizei aquilo que era um bom costume. E assim a gente faz na casa de Deus. Hoje em dia, a gente chega na igreja, a gente vende, a gente compra, a gente fofoca, a gente fala do irmão que não veio, a gente diz se choveu, se está frio, se não está frio, mas a gente perdeu aquele hábito de chegar, de ajoelhar, de se preparar para o culto, de agradecer, de pedir a presença do Senhor, de estar com Ele, de trazer a presença dele para a nossa vida. Ah, Tainá, mas é obrigado eu chegar na igreja e orar ajoelhado? Não, não é obrigado. Mas é obrigado eu ter a reverência do Senhor. É Ele quem a gente está vindo aqui para buscar essa noite. A gente não veio aqui para buscar uma encomenda. A gente não veio aqui para ver quem veio e quem não veio. A gente não veio aqui para escutar a música. A gente não veio aqui para ver os apóstolos. Não, a gente veio aqui para buscar o Senhor, então Ele merece sim o nosso respeito, a nossa reverência. E que hoje, que essa noite a gente consiga resgatar esses bons costumes, para que aqui na continuação desse versículo que eu li, ele fala assim, a palavra diz assim, ó: tornai-vos a sobriedade como justo, e não peques
porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. Então, quando a gente se perde nos hábitos certos e costumes certos, a gente mostra para os outros que não precisa fazer, que não precisa ter reverência. Como eu banalizei aquele problema de eu estar sentada ou estar de pé para os meus filhos, na cabeça deles aquilo era normal, não era uma falta de educação. Então, que hoje a gente possa lembrar, ter bons hábitos e bons costumes, porque como a gente é ensinado aqui, sempre tem olhos nos olhando. E para que a gente não venha se perder com costumes e hábitos que são bonitos, que são corretos. Quantas crianças a gente vê que chega uma avó e um vô e não é capaz de dar uma benção, de pedir uma benção para a avó e para o vô. Quantas adolescentes que os pais chegam e eles não são capazes de dar oi. Ou a gente mesmo, chega alguém mais idoso que a gente e a gente é capaz de fingir que está dormindo para não ter que dar lugar. E com Deus é a mesma coisa. A gente quer estar aqui, mas a gente quer aquele versículo bem conhecido assim, ó, venha o Senhor ao meu reino, que seja feita a minha vontade. Vocês conhecem? Conhece esse versículo? Está ali bem próximo do Bebeis e Não Se Bregueis. Fica no livro do Eu Posso Tudo. Conhecem? Que essa noite a gente resgate hábitos bons, costumes bons, a reverência do Senhor, o temor, o entender o que a gente está fazendo aqui, como a gente quer ser tratado, como Deus quer ser tratado, que a gente possa resgatar isso essa noite. Parece pesado, mas a gente começa a pensar, e eu podia ficar horas falando sobre costumes e hábitos que foram se perdendo ao longo do tempo. Por hábitos, por manias, por grupos. Sabe que eu há muito tempo em casa a gente já não tem o hábito do palavrão mais. Há muito tempo já. Desde que as crianças nasceram a gente cortou os palavrões. E aí eu estou trabalhando num lugar novo, onde tem muita gente. E lá eles falam muito palavrão. Muito palavrão. E aquilo que não era mais a primeira opção na minha cabeça, se eu fico um pouquinho nervosa, vem aqui, ó, na hora. Uma coisa que eu já não tinha mais no hábito. Mas por quê? Porque está num bando, porque está no meio dos outros, a gente acha que está tudo certo, que está tudo legal. Então, a mensagem que eu queria deixar para nós essa noite, para que a gente possa refletir, é essa. Que a gente possa resgatar bons costumes, bons hábitos, o respeito para quem é importante, para quem merece reverência, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloquem de pé, por favor, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, clamando pela Tua presença nesse lugar. Papai, fica à vontade para fazer o que o Senhor quer, como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Estamos aqui, Senhor, querendo a Tua presença, querendo o Seu amor, querendo quem Tu és para a nossa vida, Senhor. Mantenha os nossos corações firmados em Ti, Senhor Jesus. Daqui as nossas reverências a Ti, Senhor. Sabemos que Tu és soberano nesse lugar e só Tu tem poder, Senhor, nesse lugar. E todo levante, Senhor, tudo aquilo que tenta impedir, zombar, Senhor, que seja afastado daqui no nome de Jesus, Papai. Que a Tua presença seja real nesse lugar, Papai. Que hoje a gente possa, Senhor, recuperar, Papai, todo aquele temor que temos por Ti, Senhor. Não por medo, Papai, mas por amor, por reverência, Senhor, por reconhecer quem Tu és. E saber o quanto o Senhor é soberano na nossa vida, Senhor. Que o Senhor é o nosso governo, o Senhor é o nosso Pai, Papai. Nós Te amamos e por isso somos respeitosos contigo, Papai. Te amamos muito, Senhor, e queremos a Sua presença aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É noite do Senhor
fazer coisas novas em nossas vidas. É noite do Senhor fazer tudo novo na minha vida, na sua vida. Oh Espírito Santo, nós adoramos a Tua presença, o Teu nome, nós Te exaltamos neste lugar. E levantamos a Ti um altar de adoração. Esse é o nosso culto racional a Ti, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós abrimos o nosso coração, nós nos entregamos ao Senhor aqui. Vem, faz a Tua vontade, vem, faz o Teu querer, Senhor.
novo. Tudo se faz novo. Essa é a obra de Jesus na vida de alguém que se entrega de verdade para Ele. Existe uma condição, existe uma parte que é nossa. Existe uma parte que é minha e que é sua. Para viver esse novo tem que ter rendição, tem que ter entrega, tem que ter renúncia, tem que ter arrependimento, tem que ter reconhecimento de dizer: eu sou errado, eu peco, eu sou falho, Senhor, eu sou sujo, eu me humilho diante da Tua presença, porque sem Ti eu não sou nada e ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então tudo que nós precisamos está na Tua presença. E nós reconhecemos neste lugar que nós não somos dignos, não merecemos, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos da Tua graça. Você pode levantar a sua voz de oração ao Senhor e dizer isso a Ele nessa noite: eu reconheço, Senhor, eu estou aqui para dizer e para me entregar ao Senhor e dizer que eu preciso de Ti. É necessário que o Senhor cresça e eu diminua. É necessário, é preciso, precisa acontecer, tem que acontecer esse novo do Senhor nas nossas vidas. E por isso nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor. E reconhecemos que somos fracos, somos falhos, nós erramos, nós mentimos, nós brigamos, nos iramos, nós erramos, Senhor. Nós nos arrependemos diante da Tua presença. A esperança é para aquele que se humilha, é para aquele que se entrega. O Espírito Santo traz o convencimento aos nossos corações, remove toda sujeira, remove toda dureza, remove toda resistência que há no mundo espiritual, remove toda seta de incredulidade, remove, Senhor, esse domínio da carne. E nós queremos ser guiados pelo Espírito, governados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, cheios do Espírito, plenos do Senhor. Queremos Te ver, precisamos Te ver, precisamos Te contemplar, a Tua glória, a Tua face, a Tua presença, Senhor. É o que nós precisamos nessa noite. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Nós estamos aqui. Diga para Ele: a esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar.
um aplauso ao Senhor, você que querido. Queremos ver a tua face. Queremos ver a tua beleza. Queremos ver a tua face, a tua glória que tu és. Deixa-nos acessar o trono da graça mais uma vez. Permita-nos o privilégio, a honra da tua presença, Senhor.
Aleluia. Aleluia. As nossas desejos. O autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Nós te exaltamos, te adoramos. Cristo Jesus. És minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo. Em suas mãos eu tenho. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, Senhor, nós temos tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Diga isso pra ele. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Te amamos, Jesus. Essa música ainda fica ecoando dentro de nós. E ela fica ecoando, e ela fica ecoando. E se pudesse colocar só ela 2 horas sem parar, dava pra ficar ali 2 horas, 3 horas sem parar. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado.
declaração de amor. Meu tesouro é de ti, nada desejo, Senhor. É a nossa declaração. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Dê o melhor aplauso que você puder ao seu tesouro. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, versículo 27. Melhor, vamos abrir capítulo 16, versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu as queixas de vocês. Porque o Senhor ouviu as queixas de vocês contra ele. Vou repetir. Porque o Senhor ouviu as queixas de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Amém? Amém. Então eu queria trazer algo hoje a respeito de murmuração. A murmuração em relação à nossa vida financeira. A murmuração, muitas vezes, aquilo que a gente recebe na nossa mão, né? O nosso salário, né? Então, a gente sabe que a murmuração é algo que não agrada a Deus. Aqui, o Senhor ele libertou o povo do Egito, todo mundo já sabe, mas a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Ali o povo, eles estavam escravos
eles eram escravos. No Egito, então, o escravo, ele tem liberdade? O escravo, ele pode comer o que quer, a hora que quer, ir aonde ele quer? O escravo, ele pode, ele tem a liberdade de deitar com a sua família? O escravo, ele tem essa liberdade? Ele não tem. E ali eles eram escravos, então Deus teve que levantar Moisés para ir libertar esse povo da escravidão. E assim que ele libertou esse povo, eles estavam fazendo o trajeto para a Terra Prometida até então, né? E nesse trajeto, eles passaram pelo deserto, e a gente sabe que no deserto, a gente sabe que não tem água, a gente sabe que não tem plantas, a gente sabe que é escasso. Amém? Todos estão entendendo? E aí, diante disso, eles começam a reclamar. Só que o que me chama a atenção aqui é que eles reclamam a Arão. Eles não reclamam a Deus, eles estão reclamando a Arão. É que nem eu chegar para o Lázaro e reclamar: Lázaro, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu estou trabalhando, mas, cara, não estou ganhando muito. Estou ganhando bem pouco. E aí eu começo a falar: então assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, cada dia está pior, sabe, Lázaro? Eu vou no mercado e não compro muita coisa. O que eu quero comprar eu não compro. Eu começo a reclamar para ti. Mas, quando eu estou reclamando para o Lázaro, eu acho que eu estou reclamando do meu patrão, que me paga pouco. Eu acho que eu estou reclamando do supermercado, que as coisas estão caras. Eu acho que eu estou reclamando, sei lá, de eu não poder comprar algo que eu desejo naquele momento. Então eu acho que eu estou reclamando disso quando eu estou murmurando. Amém? Quando eu estou fazendo reclamação. O que significa reclamação? Se você ir lá no Google, está escrito que reclamação é quando eu estou frustrada, quando eu estou infeliz, quando eu estou rejeitando aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu tenho. E eles reclamaram a Arão a respeito de que lá antes tivesse matado eles, porque eles tinham acesso à carne, eles tinham acesso ao pão. E está tudo bem. Deus ouviu as queixas deles. E a Bíblia diz que Deus ouviu as suas queixas. E olha que interessante. Depois Deus passa as instruções para eles a respeito do maná, a respeito de como eles tinham que fazer. Que no 7º dia, o 6º dia eles tinham que pegar em dobro o alimento. Tudo eles desobedecem ali, alguns fazem de outra maneira. Mas o que eu quero que você preste atenção é que nós que estamos aqui sentados somos dizimistas, somos ofertantes, mas muitas vezes, sendo dizimistas, a gente tem as portas fechadas para a gente. E a gente fica perguntando para Deus: por quê? Né? Por que às vezes as portas estão fechadas? E hoje eu vim falar isso para vocês, foi de algo que o Senhor está falando comigo, está trabalhando em mim, sobre a murmuração, porque eu sou muito murmuradeira. Murmuro demais, você não tem noção. Né? Eu não posso chegar aqui e mentir para vocês porque tem alguém ali que está me observando, que é Deus, Ele sabe como eu sou. E eu não me orgulho disso e estou tentando, pedindo para o Espírito Santo me auxiliar, para que eu possa ser grata. Amém? E hoje eu estava escutando uma pessoa falar assim, ó, que ela foi na van comprar uma cortina da casa dela. Chegou em casa, na foto da cortina era uma cortina grossa. Quando ela foi instalar, a cortina era fina. Aí ela começou a xingar aquela cortina, que porcaria de cortina, que é essa porcaria aqui, que eles vendem uma porcaria de uma cortina. Ela pegou o carro e foi na van destrocar. Quando ela estava fazendo aquela curva ali da van, veio uma moto, em vez de, porque assim, quando você vem, é você que faz a curva, né? E aqui está vindo da BR, tem que parar. O motoqueiro não parou e bateu de frente com o carro dela, amassou o carro dela. Ela daí não pôde trocar a cortina, teve que ficar com aquela cortina, porque o carro teve que parar ali, chamar a polícia, e ela tinha seguro, e ela estava contando hoje de manhã, que ela sabe o que aconteceu, e por que aconteceu isso com ela? Vocês perguntam, ela é cristã? Não é cristã, ela acredita até em espíritos, sabe? Ela não é cristã. Mas ela entendeu que porque ela reclamou, amaldiçoou, murmurou com aquela compra, quando ela estava indo fazer a troca, aquele acidente aconteceu, danificando um bem material muito maior, dando prejuízo muito maior para ela.
falavam isso. Eu falei, meu Deus, olha isso. E aí nisso o Espírito Santo já começou a mostrar para mim na Bíblia que o povo que murmurou no deserto não puderam entrar na terra prometida. E aí o Senhor já começou a falar comigo que quando o Senhor, lá em João, fala que tinha uma multidão que seguia Jesus. E Jesus estava pregando. E era muita gente, era 5.000 homens. E Jesus tinha que alimentar aquele povo. E Jesus vai, pega o que tem, tinha 5 pães, 2 peixes. E a Bíblia diz, a gente já vai ler a respeito disso, que ele levanta a mão para o céu e ele dá graças àquele pão, aquele alimento. Amém? Daqueles 5 pães e 2 peixes, se multiplica alimento para 5.000 pessoas. Quantos estão entendendo? Quando nós levantamos o nosso salário, o nosso pagamento, que nós damos graças a Deus, glorificamos a Ele, amém? Aquilo se multiplica. Amém? Porque a gente já sabe que a matemática de Deus não é a nossa. E que os 2 mais 2 não são 4. Amém? Podem virar 100 na nossa mão. Mas não adianta. Aqui, Deus fala para Moisés. Eu dei uma instrução, eu dei mandamentos, mas o povo não faz assim. Então, um mandamento para nós é dizimar. Uma instrução para nós é ser ofertante. Amém? Outro mandamento. Nós precisamos cumprir esse princípio, é um mandamento de dizimar. Mas se a gente vai pegar o nosso dízimo e a gente diz assim, eu não concordo em ter que dizimar. Eu só dizimo porque para ninguém me encher o saco. Amém? Você está murmurando, você está reclamando. E pode ter certeza que aquele dinheiro ali é amaldiçoado. Porque você está amaldiçoando o seu dinheiro, o seu salário. Amém? Você está dizendo que aquele salário ali, ó, que você ganhou, não vai dar para pagar suas contas. Mas a Bíblia diz que se eu sou dizimista, as janelas do céu se abrem. Mas se você murmura, você fecha as portas para você. Porque aqui estava dizendo que quem tirou o povo do deserto foi o Senhor. Amém? Amém. Quem nos dá um emprego é o Senhor. Quem nos dá saúde é o Senhor. A gente já sabe disso. Só que a gente, né? A gente é falho. A gente é muito, muito, muito falho. E trazendo para a minha realidade, mês passado eu fiz uma conta a mais. Eu sempre somo quanto que eu tenho que pagar, que dia que eu tenho que pagar. E aí estava faltando um valor, eu falei assim, eu fui e falei com Deus, Deus, por favor, abre uma porta a mais para mim conseguir esse recurso para me pagar essa conta. E Deus abriu essa porta a mais. Quando eu cheguei no local para trabalhar, comecei a limpar a casa e fazer a faxina, e eu comecei, que sujeirada, que porquice, mora aqui é porco, e não sei o que, não sei o que. Peguei, na hora que eu fui almoçar, liguei para minha mãe, mãe, uma nojeirada, uma sujeirada, mãe, se eu pudesse, se eu soubesse, eu não tinha pisado aqui. Mãe, se eu soubesse, eu não tinha vindo nesse lugar trabalhar hoje. Mãe, minha vontade de ir embora. E desliguei. Daqui a pouco eu fui lá, fiz um vídeo e mandei pro Roberto. Olha isso aqui. Olha essa sujeira. Olha essa nojeira. Como é que a pessoa mora num lugar desse? Comecei. Desliguei. Quando eu fui embora, cheguei em casa, recebi o Pix. Fiquei feliz daí, né? Aí já fiquei animada com o Pix. E aquele valor serviu para pagar minhas contas, amém? Esse mês, novamente, eu me atropelei. Fui lá e comprei mais do que eu devia. E aí eu falei para Deus de novo, Senhor, abre as portas para mim, me dá um valorzinho, por favor, a mais. Ninguém me chamou. Nenhuma porta se abriu. E eu não tinha percebido dessa forma. Eu comecei a pensar. assim, Senhor, tu não está me ouvindo. O que está acontecendo, Pai? Abre a porta para mim, abre a porta para mim, abre a porta para mim. Nada. Tive que pegar dinheiro do Roberto, falar para o Roberto, ó, paga essa conta aqui, porque eu não vou conseguir. Beleza. Aí, quando foi semana passada, sexta-feira, eu fui e falei para Deus, Deus, eu somei aqui, estou devendo a mais. Dá para o senhor abrir uma porta a mais, um extra para mim? Quando foi segunda-feira, uma mulher me ligou, pediu para mim fazer uma faxina na casa dela, assim, assado. E eu fui hoje lá. Cheguei hoje lá, peguei o telefone, mãe,
Tu não sabe. Dá uma sujeirada, pelo do cachorro, comecei. E aí ela me ouviu e disse assim, meu Deus, então não deixa essa casa aí, você tá tão suja, não termina, deixa esse serviço aí. Eu falei assim, não mãe, eu vou terminar, mas eu nunca mais venho. Desliguei. Daqui a pouco, eu subi da escada com o pano, o Santo falou assim pra mim, vai vir pedir de novo pra mim uma porta de serviço, vai pedir de novo pra mim recurso. E aí eu fiquei assim comigo, o que eu fiz? E aí veio tudo na minha memória. O que eu fiz? Eu estou murmurando, eu estou reclamando. Amém? Eu estou dizendo, Senhor, abre as portas, daí Ele abre e aí eu estou reclamando. Gente, nada vai vir fácil para a nossa mão. Amém? As nossas contas não vão ser pagas se a gente ficar sentado ali e fechar os nossos olhos. A gente tem que trabalhar. Amém? O Senhor, Ele é fantástico, porque ele levanta pessoas para nos abençoar. Mas isso não vai ser todos os meses? Amém? Então, a gente acha que as coisas têm que ser fácil. Ou a gente pensa assim, eu vou ir lá, peço para Deus, Deus abre as portas e depois eu fico reclamando, murmurando. E isso fecha as portas para a gente, então não adianta. Você precisa ser um dizimista, mas um dizimista grato, feliz. Por isso que eles falam assim pra gente, traz o seu dízimo, traz a sua oferta com alegria. Se você já está trazendo aqui, achando que está ruim, achando que isso não presta, achando que, meu Deus, para que fazer isso? Por que eu estou tirando? O que me sobrou não dá para pagar minhas contas. Você está se amaldiçoando, você está dizendo que o seu salário não vai dar e ponto. E a gente é irresponsável sim, muitas vezes financeiramente. Muitas vezes a gente compra mais do que ganha. Eu sei porque é assim mesmo. E a gente quer culpar a Deus, quer culpar o dízimo. Sabe, tem coisas que a gente precisa entender. Eu preciso gastar aquilo que eu ganho, eu não posso gastar mais. Aí eu gasto mais e quero colocar a culpa no Senhor. Como eu estava aqui se queixando. E eu quero que nós possamos pensar, Senhor, aonde eu estou murmurando? Eu estou pegando o pagamento, estou ficando feliz ou estou ficando reclamando? O que eu estou fazendo com o meu pagamento, Senhor? O que eu estou fazendo com os recursos que estão entrando na minha mão? Eu estou agradecendo? Ontem a apóstola estava pregando e ela disse assim, ó, que ela foi na geladeira dela preparar um almoço, porque ela não ia no mercado, ela ia fazer o almoço com o que tinha na geladeira. Aí ela foi lá, fez um estrogonofe e serviu para o filho, para o marido, para todos que estavam ali. Quando eles comeram, eles acharam uma delícia aquele estrogonofe, mas ela explicou. Foi o que tinha na geladeira, ela não precisou ir no mercado, amém? Ela não brigou para ir no mercado. Porque eu brigo. Eu na minha casa, eu brigo. Se eu acordo com vontade de comer uma coisa, eu fico incomodando porque eu quero comer aquilo ali. Vocês conseguem entender? Eu não sou grata? Gente, eu não sou. Não sei vocês, mas eu estou falando que eu não sou. Olha só. Aí, quando foi à noite, o Davi falou para ela, mãe, que estrogonofe delicioso. Eu fiquei imaginando, que estrogonofe foi esse? Meu Deus, sabe? Fiquei com vontade de comer. Você também ficaria, não ficaria? Se alguém dissesse, meu, eu fiz um estrogonofe tão bom e isso. Mas aí eu fiquei pensando, esse estrogonofe foi o estrogonofe do agradecimento, não da murmuração. Amém? Amém. Foi um estrogonofe feito com amor, feito com gratidão com aquilo que tinha. Né? Ela explicou pra gente ontem, você tem que aprender a trabalhar com aquilo que tem na sua mão. Jesus, ele trabalhou com o que tinha na mão dele. 2 peixes, 5 pães. E ali veio a multiplicação. Amém? Amém. Contrata alguém ingrato para te ver. Né? Quem aqui é patrão, contrata alguém ingrato para trabalhar para você. Gente, o serviço não rende, aquilo ali não acontece, as coisas não funcionam, não vai para frente. Fica do lado de alguém que reclama. Não dá, vamos falar para a pastora Marister. Pastora Marister, eu vou sentar do teu lado e vou só murmurar, vou só reclamar. Ou ela vai me dar um tapa, sair de perto de mim, ou ela vai chegar em casa e vai murmurar igual. Nós precisamos entender, Deus, por que a palavra não está acontecendo na minha vida se a tua palavra é vida? Porque eu estou pecando em alguma parte? Em alguma parte eu estou fazendo de errado? Tem alguma área ali que eu estou fazendo que não está certo? Alguma instrução o Senhor me deu que eu não fiz, que eu me perdi?
Amém? Eu queria que só abrisse rapidinho ali em João 6,11, só para a gente entender o que Jesus fez. E ele diz assim, ó. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto? Para tanta gente aqui, André questiona, né, Jesus. Meu Deus, só tem isso para tanta gente, Jesus. Mas enfim, né, Jesus é Jesus. Disse Jesus, mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças. Amém? Amém. Jesus, ele agradeceu. Ele é extraordinário. Amém? Então, quando vinha o pagamento na sua mão, agradeça. Eu fazia isso quando eu ia dizimar, eu sempre agradecia a Deus, fazia uma oração antes de dizimar, agradecendo a Deus. Como diz a Aldeira Tainá, tem coisas que a gente vai se perdendo, a gente vai esquecendo de fazer. E é isso, sabe, agradecer. Senhor, vai faltar esse mês, mas por favor, levanta algum recurso de algum lado. O Senhor levanta. Amém? Se o Senhor deixa uma pessoa que o Senhor sempre levanta. O Senhor sempre abre as portas. E o Senhor vai abrir as portas para vocês também. Amém? Então, o que eu preciso fazer? Senhor, eu quero ser essa pessoa que levanta o meu salário. Não que você vai ficar erguendo o seu salário, amém? Mas você, Senhor, eu sou grata. Eu sou grata porque eu tenho um trabalho. Senhor, eu sou grata porque eu estou empregada. Senhor, eu sou grata porque eu pude ir ao mercado comprar. Senhor, eu sou grata porque não tem me faltado nada. E não seja aquela pessoa que fica, porque eu não vou conseguir pagar minhas contas, porque isso aqui não dá, porque eu ainda tenho que dizimar, porque eu ainda tenho que ofertar, porque nada dá certo, porque não vou conseguir pagar nada, porque eu estou cheio de dívida. Não seja essa pessoa. Amém? Que seja aquele que vai dizer, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse salário. E às vezes, eu me lembro que eu falava assim do Roberto, estou ganhando muito pouco, fazendo muita hora extra e ganhando muito pouco. E eu dizia para ele, faz um propósito com Deus, faz alguma coisa com Deus para te poder ganhar mais. Ora, fala com Deus, faz alguma coisa. Eu sei se você consegue entender. A gente não vai conseguir chegar muito longe se a nossa fé for pequena. Amém? Se você está ganhando pouco, se o seu salário não está bom, faça um propósito com Deus. Senhor, por favor, aumenta o meu salário. Gente, hoje eu fui trabalhar num lugar que eu pedi para Deus abrir as portas. Amém? Amém. E aquele valor entrou, não entrou ainda, mas vai entrar. Então aquele valor vai entrar e vai suprir as minhas necessidades. Amém? De algo que eu me passei, algo que eu comprei a mais. Então eu quero que você entenda, nós somos sim murmuradores, nós reclamamos sim. Ontem, quando eu estava falando do estrogonofe, eu falei, eu já ia amaldiçoar a geladeira, eu já ia reclamar. Você consegue compreender? Eu já ia fazer o Roberto lá no comprão. E isso a gente precisa mudar, a gente precisa ter a mente transformada. Não adianta ser dizimista e ter a boca desse tamanho reclamando. Amém? Desculpa, eu sei que vocês estão com a cara assim. Mas se a gente não aprender a não ser, aprender a ser grato, amém? A dar graças, para que Deus multiplique o que a gente tem. Amém? Glória a Deus. Fiquem felizes, fiquem alegres, porque vocês vão trazer aqui o dinheiro aqui, a oferta, o dízimo, agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Algo bem interessante. Deus vai multiplicar. Amém? Amém. Na vida de vocês. Na minha vida, na vida de vocês. Só precisa obedecer. Dizer, Senhor, me ajuda na minha vida. Coloca um guarda na minha boca e me ajuda, Senhor. Não que você não vai chegar, mas fique só no quase. Aí eu comecei a reclamar, mas eu já parei. Amém? Aí eu cheguei em casa hoje. Pensa que eu falei do pelo do cachorro para alguém? Meu marido não sabe. O Senhor me parou antes. Amém? Mas daí foi para a igreja. Mas a mente agora é outra. Entendendo que eu não posso reclamar daquilo que o Senhor tem colocado na minha mão.
Amém? Traga o seu dízimo, a sua oferta com alegria diante do altar, agradecendo a Deus por tudo. Capricha, galera! Essa é pra falar de Jesus! Melhor amigo! Hoje a minha vida tá mudada, vivo alegre, eu vivo bem parceiro, foi legal sentando Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos. Nós, Pai, queremos que o nosso coração, Senhor, comece a se tornar um coração grato, Deus. Não um coração que amaldiçoa, que murmura, não um coração que se queixa, Pai. Nós sabemos que é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que coloca nós aonde nós estamos. Então, Deus, nos perdoa, Deus, por reclamar daquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos. Nos perdoa, Deus, e nos ensina, Senhor, a agradecer, a levantar o pão, Senhor, e dar graças. Te adorando, Senhor, te agradecendo pelos recursos. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor. Abençoe e prospere, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe eles com carro novo, Deus. Abençoe eles com casa nova. Abençoe eles, Senhor, com salário, Senhor, alto. Mas acima de tudo, Senhor, que cada um aqui, Senhor, venha ter um coração grato, entendendo que é o Senhor que dá. Nós repreendemos o devorador, Senhor, o gafanhoto, o espírito da miséria, tudo aquilo, Senhor, que tenta tocar, Senhor, nas nossas finanças. Todo espírito de enfermidade, Deus, que tenta fazer com que a gente gaste com remédios, Pai, solte agora as nossas vidas, poder cair no nome de Jesus. E declaramos, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas abençoadas, Pai, entregues ao Senhor, e quebramos toda a palavra de maldição, Senhor, que saiu da nossa boca, Deus. E nós somos gratos, Deus, gratos àquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Pai, nós colocamos, Pai, os projetos de vida diante do Senhor. Nós agradecemos, Pai, por cada pessoa, Senhor, que foi ousado, Senhor, que teve fé, Senhor, e colocou o seu coração nesses projetos de vida. Nós declaramos, Pai, que esses pedidos, Pai, de casamento, de saúde, de restauração, Senhor, no meio da família, Deus, de salvação, Deus, Senhor, em nome de Jesus, de libertação de cigarro, de álcool, de bebida, Senhor, nós declaramos que o Senhor fará milagres no meio dessas famílias, que o Senhor abençoará, Senhor, dará recursos, dará casa, Pai, para aqueles que moram de aluguel, Senhor, dará carro, Senhor, para aqueles que precisam, que andam de a pé, Senhor. Em nome de Jesus, abrirá as portas de trabalho para aqueles que estão desempregados. Então, Senhor, nós abençoamos, Pai, também os projetos de vida, e declaramos, Pai, e profetizamos que haverá testemunho, Deus, para glorificar e honrar o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, dê uma forte salva de palmas ao nome do nosso Senhor. Para Jesus tem que fazer melhor. Com vontade. Glória a Deus. Um pouquinho mais alto. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Essa semana, não sei que dia que foi certinho, mas vou começar falando sobre isso para que a gente possa entender algumas coisas. Eu tive uma visão, estava dormindo, acordei e tive uma visão de um espírito. Ele estava em cima de um prédio. O prédio era muito alto, muito alto, muito alto, mas era uma torre muito enorme, muito gigante. E em cima dele tinha um demônio. Eu sei que é um demônio, porque ele era barrigudo, ele era redondo, até as suas pernas eram curtas, não eram muito grandes, uma cabeça também redonda, com umas orelhonas em pé assim, e atrás tinha uma asa, só que ele era cinza com marrom, assim, um cinza meio amarronzado, e tinha umas asas que não eram grandes, não eram gigantes, eram asas curtas, mas estava em cima desse prédio, muito grande, muito enorme, muito gigante. Tinha outros prédios também, mas ele estava naquele maior ali, e ele era muito grande também e muito alto, talvez um pouco menos que a metade daquele prédio, mas ele era muito grande. Eu tomei um susto e eu disse, é um pescado, e daí eu levantei e disse, Deus, me dá um nome, fui no banheiro, fiz algumas coisas ali, e pedi, Deus, me dá um nome, Deus não me deu. E eu sei que eu fui para a sala e meu marido estava assistindo lá,
E ele disse, olha, teve terremoto na Venezuela. E eu disse, meu Deus, eu acabei de ver um principado em cima de um prédio. E aí eu fiquei um pouco assustada e fiquei pedindo para Deus dar um nome por vários dias. E hoje eu estava dizendo, a gente precisa... E eu comecei a assistir os noticiários ali que ele ficou procurando, aí o YouTube vai mandando bastante coisa, né? Eu fiquei olhando aquilo e eram vários prédios destruídos, muitos prédios que foram para o chão, muitas famílias, muitos construtores ali desesperados, as pessoas desesperadas. E eu fiquei olhando aquilo e eu pensei, eu não gosto de ver noticiário, não gosto. Mas o Toninho ficava olhando e daí o YouTube ia trazendo, aí eu só passava o olho assim, mas eu comecei a ficar um pouco assustada e fiquei na minha ali. E hoje eu disse, Deus, vou compartilhar para a igreja, porque o Senhor mostrou, então eu não sei como pegar, eu não sei o que fazer, já que o Senhor está mostrando e tal, mas eu não sei o nome. E na hora que eu falei, eu não sei o nome, Deus veio e trouxe o nome, que é Destruidor, o nome desse espírito, desse principado, né? E ela veio fazer oferta, falou disso. E eu disse, meu Destruidor. Aí eu vim para cá, entrando na porta, pensando nisso, e dizendo, Destruidor. Como que o Destruidor se manifesta? Como que ele vem? Como que ele reina? Como que ele toma? É através da murmuração. A gente está no ano da fidelidade, e nós sabemos que o que faz com que eu me torne infiel é a murmuração, né? E a murmuração traz esse demônio que se chama Destruidor. E tu pregou, né, sobre isso no encontro. O pior de todos era, eu ainda falei, né? O devorador é um dos maiores demônios, né? Aí ele falou, não, apóstolo, o maior de todos é o destruidor. E eu falei, meu Deus, e a gente vai olhando quantas famílias sem suas casas, né? Com os prédios, imagina comprar um apartamento, às vezes passa uma vida inteira trabalhando, juntando dinheiro para poder comprar apartamento, para poder colocar lá os móveis, colocar lá suas cozinhas, colocar lá a sua cama, e de repente, do nada, tudo se acaba, tudo se vai, tudo desmorona, tudo se perde. E o desespero agora, né? Se a pessoa não estiver convicta na palavra de Deus, se ela não estiver alicerçada na rocha, ela não vinga, o desespero toma conta. E hoje eu queria falar sobre isso. Hoje eu tive uma outra visão, que eu ainda estou assustada, não consigo assimilar direito, não contemplando nada, mas eu acordei hoje com um monte de gente com roupa de presidiário, sabe aqueles pijamas listrados assim que tem? Muita gente, era mulher, era homens, era muita gente, mas era muita gente, tudo preso. E tinha umas senhoras, só que elas tinham cabelo preto, assim, dava para ver que era senhora pelo corpo, pelo cabelo, pela forma, e tudo, muita gente, tudo com aquelas roupas listras. E eu fiquei muito assustada, eu ainda não estou assimilando ainda isso, não consegui ainda entender o que Deus está querendo dizer, porque às vezes Deus dá a visão, mas não dá a revelação, e a gente fica um pouco assustado. Então, eu fiquei pensando, será que é na igreja? Será que é a nível de mundo? Será que é a nível de nação? Será que é a nível de Estado? E Deus tem a misericórdia de nós, né? Então, Deus age e reage. Mas o que eu quero falar é sobre isso, sobre aonde você tem enterrado o seu talento. Hoje nós conseguimos entender que existe muita gente por aí se matando, morrendo, se suicidando, porque alguns enterraram o talento. Se eu enterro meu talento, muitas pessoas vão se perder. Se eu vou em busca da minha felicidade, que é importante nós sermos felizes, mas a felicidade não está naquilo que eu conquisto para mim próprio. A felicidade está em temer a Deus, né? O Salomão, ele começa falando de tudo, e a Bíblia conta que ele vou botar volume no meu eletrônico, eu não estou me escutando aqui. E o Salomão, ele começa falando recebendo de Deus sabedoria. Ele recebe muita sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá alguém igual a Salomão. Ele é o maior. Só Jesus que disse, está aqui quem é maior que Salomão. E Salomão, ele construiu um templo para Deus, uma casa para Deus, cheia de ouro, com ouro que Davi tinha guardado,
Um ouro que Davi passou anos guardando, muito tesouro, muita coisa. Mas todo aquele palácio que ele construiu para Deus, um dia se acabou, um dia foi derrubado, um dia alguém entrou, tomou o país, tomou a nação, tomou o lugar e destruiu tudo aquilo. Precisou vir o segundo templo, foi reconstruído esse templo, né? Alguns, os mais velhos, choravam porque não se comparava ao primeiro, né? Os mais jovens se alegravam porque houve uma restauração do segundo templo, mas também veio e houve uma destruição. Agora estão lá os judeus, né? Trabalhando nessa fase, nessa época, para poder juntar, para poder fazer a reconstrução do terceiro templo, né? Que é a mesma coisa. E nós sabemos que a nossa felicidade não está nas conquistas, nas coisas onde a traça, a ferrugem, né, corrói. Nós às vezes procuramos coisas que vão nos alegrar, como um carrão novo, né? Um carro novo traz alegria, traz, mas é momentâneo, é passageiro. Um palácio traz alegria, traz, mas é momentâneo, é passageiro. E nós sabemos que existem muitos sonhos, muitas vontades, muitos desejos dentro de nós. E eu estou vivendo uma fase onde eu fiquei pensando qual que é o meu sonho, né? Porque alguém um dia me confrontou, me abordou um tempo atrás aí, e eu estou vivendo essa fase. Qual que é o meu sonho realmente? O que realmente eu quero da minha vida? O que falta para mim ainda? O que eu quero de verdade? E eu digo, Deus, eu não consigo. Quando eu me converti, eu já tinha feito muita coisa, tinha conquistado muita coisa, e eu não era feliz. Não havia alegria completa dentro de mim. Essa música que nós estamos cantando vem bem a calhar com tudo que a gente está vivendo nessa fase. Ele é a minha plenitude, ele é o que me completa. Não há nada que me complete mais. Eu fiquei pensando, um sonho pessoal meu, né? O que eu gostaria de fazer que eu não fiz ainda? Daí eu fiquei pensando, eu acho que eu gostaria de ir num cruzeiro, eu gostaria de estar num cruzeiro. Depois eu falei, mas não é isso o meu sonho. Por que eu estou insistindo e forçando eu a querer as coisas que todo mundo quer? Você consegue entender por que a gente fica insistindo em querer viver a vida que todo mundo está vivendo? Porque o mundo está proporcionando, ou está mostrando, ou dizendo que tem que ser assim. Então tem que ter cílios para ficar bonita, tem que botar silicone para ficar bonito, tem que fazer botox para ficar bonito, tem que comprar carrão para poder todo mundo dizer que foi bem sucedido ou que foi próspero, tem que ter uma igreja fenomenal para poder dizer que tu se dá bem no reino, que Deus está contigo. Você consegue entender? Então é tanta bobagem, é tanta tolice, é tanta coisa que não faz sentido, que não precisa nada disso. E quando nós vamos para a fonte, que é a palavra de Deus, a gente vê, Jesus nasceu numa manjedoura, o propósito dele era salvar. Ele não se distraiu com as coisas dessa vida, ele não ficou andando para lá e para cá, dizendo, que país que eu vou agora, que país que eu vou visitar. Não, ele ia onde o vento soprava, onde Deus mandava. E ali ele fazia os milagres, ali ele curava os enfermos, ali ele fazia a multiplicação dos pães, dos peixes, coisas grandiosas aconteceram na mão dele, e ele atraía as pessoas até ele. E não ele se atraía e se distraía com as coisas que ele tinha, que as pessoas mostravam para ele. E nós hoje em dia ansiamos por muita coisa, nós ansiamos mais pela internet do que por Jesus, porque foi colocado esse sistema em nós, e nós precisamos da internet, ela é uma bênção também, né? Com certeza faz parte do nosso dia a dia, mas se a gente tivesse que tirar alguma coisa, talvez era uma das coisas que nós não tiraríamos, né? E são coisas que às vezes nos atrapalham, porque nós começamos a pensar como o mundo e não como mais aquilo que Deus tem proporcionado para nós. Então, são tantas coisas. Eu não preciso ir para um outro país para poder dizer que eu sou importante, ou que eu sou feliz. Não sei se você entende. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Existe um propósito para cada um de nós aqui. Existe uma missão para cada um de nós aqui. E a tua felicidade não está naquilo que você vai conquistar, naquilo que você vai ter, ou naquilo que você fez na sua vida. A sua felicidade está naquilo que você cumpre de missão, de propósito para Deus. Quando Jesus, a gente fica olhando para Jesus e diz, cadê a felicidade de Jesus? Quando ele vai para aquela cruz e ele diz, está consumado. Ali acabou. Ele fez, cumpriu a missão, cumpriu o propósito, e hoje a felicidade dele é ter eu e você. Porque por causa daquele propósito, hoje ele pode viver isso e levar nós para vivermos numa mansão. Você entende? Então o projeto não é que você
Claro que se Deus te der uma mansão aqui em terra, glória a Deus, mas é Deus quem tem que te levar e te dar. Você consegue entender? Agora, você ficar buscando essas coisas vai atrapalhar o seu propósito, vai atrapalhar a sua missão, e a gente não vai conseguir chegar naquilo que é o plano e o projeto de Deus. Quando nós chegarmos diante de Jesus, Ele vai fazer uma pergunta: o que tu tens para apresentar para mim? O que tu trouxe? O que tu tens para apresentar para mim? A minha palavra é essa: fé sem obras, ela é morta. Deixa eu ver se eu botei aqui. Olha, acho aí, Roberto, fé sem obras é morta. Tiago. Enfim, deixa eu voltar aqui, senão eu acabo me distraindo também. É muita informação, a gente acaba se perdendo. O que tu tens para apresentar para mim? O que você vai ter para apresentar para Jesus? Não vai ser o carrão que você comprou, a mansão que você está projetando, as viagens que você faz, o quanto você guardou no banco. Tudo isso é legal. Eu também quero isso. É bom? Mas não sei se eu quero isso também. Você entende? Com 21 anos eu me converti e eu não queria mais viver. Eu não queria viver. Eu desisti da minha vida. Eu só não me matei. Mas eu desisti da minha vida. Mas eu encontrei a Cristo porque aconteceram várias coisas. Entre coisas, a minha conversão foi por causa de eu ter desanimado, uma decepção amorosa e tal. Enfim, aconteceram muitas coisas e ali eu desisti da vida, eu não quis mais viver. Até que eu encontrei Jesus. E ali eu encontrei o propósito da minha vida. Não encontrei outro objetivo, o propósito da minha vida. Ir para a eternidade. Querer andar com Jesus, viver com Ele eternamente. Ele era alguém que nunca ia me abandonar, que nunca ia me decepcionar, que nunca ia me deixar, que sempre ia me sustentar e que ainda ia me salvar, me libertar, me curar e ainda ia me levar para a eternidade para viver eternamente com Ele. Nunca ia desistir de mim. Então eu encontrei ali e eu disse: meu Deus! Mas eu sabia que o anticristo ia vir, ia reinar, e eu disse: não, minha família não pode ficar. Eu decidi então que a minha família precisava, e eu percorri esse processo até que toda a minha família conhecesse Jesus e fosse para a igreja. E eu não desisti em nenhum momento, porque esse era o meu objetivo, esse era o meu propósito, essa era a minha missão, e eu decidi que ia ser assim. E depois então eu decidi que eu ia casar, e eu ia casar com quem Deus tinha para mim, e não com aquilo que eu iria escolher, porque quem Deus tinha para mim é onde ia me ajudar nessa missão e onde eu iria auxiliar nessa missão. E de fato foi assim. E a gente está aqui hoje, nisso. Mas com o tempo nós vamos nos distraindo, as coisas vão acontecendo, e quando a gente vê, a gente está emaranhado com essas coisas desse mundo, e a gente começa a olhar como que a igreja está se perdendo, como que as coisas estão acontecendo. E eu disse: meu Deus! E hoje Deus me falou sobre isso. Eu disse: muita gente está se matando porque alguns enterraram também. Quantos suicidas você escuta falar que tem no dia de hoje? E quanta depressão comendo solta, quanta crise de ansiedade, porque alguém decidiu e vai atrás do vento. Está correndo atrás do nada. Você entende? O vento não é o vento do Espírito. Está correndo atrás do nada. Está correndo atrás de coisas em busca de felicidade. Se felicidade fosse fama, dinheiro, aplauso, Michael Jackson estaria feliz. Eu olho, uma das referências para mim é o Chris Duran, quando ele se converteu. Talvez ele não seja da sua época, da sua fase, mas ele era um grande cantor popular das nações. E eu, meu Deus, as músicas dele eram lindas. E eu gostava de ver ele. Uma vez ele veio no Brasil, estava lá no Bubu e tal. E Chris Duran. Até o dia que ele conheceu uma moça do Brasil, ela era cristã, ela levou ele para Cristo, ele renunciou à fama e decidiu que o primeiro CD dele é de costas, não aparece ele. E em nada, ele não quer aparecer, porque ele não quer idolatria, ele não quer ser um ídolo. Você consegue entender? E para mim ele se tornou uma referência no sentido do cristianismo. Nós ficamos olhando, hoje os altares se tornaram palcos, você entende? Por quê? Porque tudo distorcido, porque está virando
como modelo do mundo. E na verdade não é isso. E Jesus, ele precisou passar uma vassoura, você entende? Nos altares, expor muitas coisas para que a gente pudesse voltar para o centro, voltar lá para o início, para a fonte, e não pegar o percurso do rio que ficou distorcido. A fonte é diferente do rio que está lá na frente, você entende? Quando a gente volta lá, a água é diferente. Não tem tanta contaminação, a água não tem contaminação, na verdade o rio, você toma, está diferente. E quando nós olhamos, nós pensamos, puxa, quanta coisa eu estou enterrando. Você entende? Hoje eu quero falar sobre isso. Sobre a fé sem obras. Ela é morta, ela é vazia. Não adianta eu dizer que eu sou crente, eu estar numa igreja, eu fazer todas as coisas, mas cadê as tuas obras? Se eu não tiver uma alma que eu ganhei para Deus aqui dentro, você consegue entender? Não entender. Se eu não entendi qual que é a minha missão, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, não é para quem você quer, nem para quem você acha, nem para quem você pensa que vai se converter. É para todos que se aproximam de você. Ou seja, é todas as criaturas, para todas. Porque a gente seleciona para poder pregar. Esse aí não vai querer muito. Aquele lá, ele não gosta muito de me estudar. Aquele lá, ele está em outra vida. Aquele lá é impossível. E nós selecionamos para quem nós vamos pregar. Eu vou pregar na igreja. Você entende? Deus está trabalhando nisso. Eu não estou aqui porque eu gosto de pregar. Eu gosto de tudo que Deus me dá. Você entende? Mas não é porque eu quero pregar toda quinta-feira. Vocês não têm noção do que eu sofro quando eu saio daqui. Depois do culto. Vocês vão para casa com uma palavra. Mas eu não. Só o meu marido sabe. E sabe alguma coisa, porque eu não conto tudo, mas eu digo, meu Deus, o que eu sofro por conta disso. Mas eu entendo que existe uma responsabilidade para nós. Se não tiver aquelas pessoas, se eu não estiver cumprindo o meu propósito, se eu não estiver indo aonde Deus quer, você entende? E hoje eu disse para Deus, tá bom, eu acho que eu quero ir num cruzeiro. Mas se eu não estiver naquele cruzeiro, eu também não quero ir. Se não é o Senhor quem está me levando, se não tiver um propósito, a gente foi para o Rio de Janeiro, nós andamos de avião, foi a primeira vez que a gente andou, e única também não anda mais outra vez. Só aquela vez. Mas nós fomos uma missão. Não foi uma coisa assim, a gente passeou, a gente se divertiu, a gente tem muita coisa para contar daquela viagem. Porque no trajeto onde Deus vai te levando, tu se diverte, tu desfruta também. Você entende? Porém, o foco não é o desfrutar. O foco não é a diversão. O foco é a missão. Você entende? Não entende? Talvez vocês vão se assustar, alguns vão sair daqui decepcionados com essa palavra, mas eu preciso passar por que Deus está nos ministrando. Eu disse para Deus, tá bom, então, tá bom. Se eu tiver que ter um sonho, vou projetar na minha mente agora e vou me esforçar para sonhar. Eu quero um cruzeiro. Então eu disse, o quê? O que eu estou pensando? Que bobagem! Eu só quero um cruzeiro se tiver uma missão nesse cruzeiro. E se o senhor tiver nisso, daí eu cheguei aqui, olha que coisa interessante. Eu não tinha nada. Eu essa Bíblia no meu aniversário, no paninho, do meu marido. E daí do nada eu fui abrir a Bíblia. Dia dos namorados? Dia dos namorados foi agora também. Tá viajando. Olha só. E aí eu fui abrir a Bíblia. Não sei por que eu abri aqui atrás, nunca abri. Não é que tem um navio aqui? Tipo um cruzeiro, não tem? Eu falei, meu Deus, claro! E aí eu falei, Jesus, como escolha pontual. Já tinha na Bíblia. E eu estou falando assim, ó. Você consegue entender? Então é uma fé, se não tiver obras, ela é morta. E eu não quero viver nessa terra uma fé que não vai trazer uma obra, que não vai trazer uma obra para o reino. Você entende? Porque a minha vida, o meu nascimento tem um propósito e eu quero que o propósito se cumpra. Você entende? Porque quando chegar lá na eternidade, eu quero dizer para Jesus, esse aqui, isso aqui,
isso aqui, isso aqui, isso aqui, e mais isso aqui, mais aquilo ali, mais aquilo lá, mais aquilo lá. É o que eu tenho para apresentar para o Senhor. Eu gastei a minha vida trabalhando para isso. Jesus ele não vai vir buscar, eu estava escutando essa música, uma menina, né, que aquele cantor fala. Ele vem buscar uma noiva. O que é uma noiva? Alguma adulta. Você entende? Alguém adulto. Alguém que entende o que está fazendo nessa terra. Ele não vai vir buscar uma menina, uma criança, que quer ficar brincando, se distraindo com brinquedos, com diversões. Você entende? Eu não tenho nada contra, eu amo ir no Beto Carreiro. Você entende? Se eu quiser me divertir, Beto Carreiro, eu gosto. Agora não tirar a Aileen. Ela não tem a russa lá, né? Enfim, eu nem gostava daquilo. Mas você entende o que eu estou falando? Você pode sim se divertir, mas a maior diversão, qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu propósito? Uma vida vazia, uma vida só contando de viagens, só contando de países, só contando de carrões. Você entende que o legal não é o que você tem, o legal é o quanto você construiu. Eu lembro da minha mãe e do meu pai, os dois contavam a história, eu fui crescendo e acompanhando tudo isso. Eles construíram uma casa sozinhos, os dois, só os dois. Ela era o servente, ele era o pedreiro, uma casa de madeira atrás, assim, ganharam uma terra do meu avô e construíram a casa. Ali começou a vida deles. Mas eles continuaram trabalhando, construíram a família foi vindo e foi acontecendo e eles construíram uma maior e de material, os dois juntos. E um ajudando o outro, trabalhando de noite. E aí depois aquela linha entrava enchente e eles decidiram construir uma do lado de 2 pisos. Se pegasse enchente, era mais alta, mas se pegasse não ia entrar. E se entrasse, tinha o segundo andar. E foram assim construindo, e depois ele foi construindo prédio, mas sempre os dois juntos. A força dos dois era o que os dois pegavam junto. Então, se entra uma outra pessoa que não construiu nada, é só uma pessoa. Mas o brilho não está naquilo que você possui. O brilho está naquilo que você construiu. Quem entende? Porque quem construiu tem a força. Você entende? Quem entra de carona é só mais um que vai desfrutar. Mas o brilho está em quem construiu. A nossa salvação, por que Jesus brilha tanto? Porque foi Ele quem construiu, Ele que abriu a porta para que nós pudéssemos ser salvos. É o corpo dele, nós nos enxertamos, entramos para dentro dele. Ele que construiu essa arca. Você entende? Não entende? Então o foco aqui é que eu e você venhamos pensar aonde eu estou enterrando meu talento, quanto talento, quanta dança, né, enterrada, quantos músicos enterrados, quanta coisa que não precisa estar aqui para poder, quanta dança enterrada, você entende, quanta adoração, quanta coisa. Hoje eu estava pensando sobre isso, Deus, como é que isso vai acontecer? Não é no altar. É dançar em casa, dançar no seu quarto, é tocar em casa, tocar no seu quarto, fazer um culto para Deus, você entende? Porque não é o que você faz aqui. Não é quantos pedal tem a sua guitarra, quando você já domina a bateria, quando você pula, quantos panos você tem, mas quanto talento eu estou enterrando e deixando de trabalhar para Deus. Não é quando você prega, não é quando você grita, não é quando você profetiza, é quando você tem produzido com essa fé que você tem. Quantas almas você tem ganhado? Você entende? Deus tem nos dado tantas oportunidades, tantas. E o que nós temos feito com isso? Estava falando lá em Blumenau, o pessoal lá, que às vezes tem bastante gente, às vezes tem só 2, 3, às vezes tem 4, e a gente vai todo sábado, independente de quando são feios, que Deus estejam lá aqueles que o Senhor deseja que ouçam a tua palavra. Porque às vezes tem gente que vai só para fazer número e barulho. Você entende? Quem entendeu? Então não fique triste quando vá pouco. Fique feliz quando vá aqueles que o Senhor está levando. Amém?
E nós chegamos lá, a gente vai todos sábado, eu falei para eles assim, vocês sabem que a gente tem parente em Brusque? Nós temos parente